o eventual bolsonarista que pode estar nos acompanhando aqui nesse momento, eu imagino que, até te peço a tua ajuda aqui, Poit, para a gente fazer um exercício hipotético. Eu imagino que ele deve estar ouvindo o que o Tardelli falou. E vamos aqui mergulhar nessa bolha bolsonarista por um segundo, fazer esse exercício aqui. Ele deve estar falando, mas é exatamente isso porque a gente ergueu ele a status de mito, para demarcar de vez o contraste com os comunistas, a esquerdalha, os petralha, tudo, e que ele deu voz, assim, ao sentimento de muitas pessoas. Eu costumo dizer que ele foi o cara que viu aquela nota de R$1.000 no chão, que ninguém queria pegar porque ela estava suja, e ele pegou e se apoderou dela e... Óbvio que de uma forma bem sorrateira e nem sempre muito clara com as intenções dele, ele acabou pegando o sentimento que calava fundo numa parcela da população que não aguentava mais pedir para o PSDB fazer uma oposição tépida em relação ao PT, mas ele acabou dando voz porque ele entendeu da carência que o ser humano tem de símbolos, hinos, de um senso de propósito transcendente que é nossa, do ser humano, e que ele deu a essas pessoas, muitos brasileiros, ao assumir todas essas bandeiras, cores, símbolos, hinos e esses slogans e as bravatas dele, de demarcar o contraste de uma forma muito clara. E aí eu volto para já te passar a palavra, se você concorda com essa minha visão de tentar entender o apelo que esse cara teve, e ainda tem, querendo ou não, e é mártir assim, para muita gente, desavisados, negacionistas da realidade mais pura e simples, claramente, acho que todo mundo aqui concorda. Mas hoje também, numa entrevista mais cedo, ele disse que, como você colocou, a gente precisa unir a direita, olhar para frente contra os salvadores da pátria. Ele fez uma advertência aos seguidores dele mais ferrenhos, dizendo: quem vê aí com esse papo aí de unir a direita é tudo vazilinão, tudo isentão, e se ousar falar essa porra aí é para vocês já desconsiderar o que eles estão falando aí. Você acha que isso é uma tentativa clara dele, já temendo o surgimento de novas lideranças, de roubar, entre aspas, o espólio político dele? De querer sempre manter a bota dele respondendo em cima disso? Essa pergunta, isso mostra, inclusive, para mim, uma insegurança dele. Claro. Porque ele viu que já foi. Já foi. Já era. O Zema já voou, Tarcísio já voou, Tereza Cristina já voou, Caiadão, Ratinho Júnior, e por aí vai. E o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, mais pro centrão e tal, com 38 anos ainda. Então, assim, o troço já andou, já foi. Então, ficar fazendo esse tipo de fala, ou... presidente, tá aqui o Zema, tá aqui o Tarcísio, o que você acha aí, a direita? São bons nomes e tal. Pro futuro. 2030. Mas 2026 pulou? Entendeu? Ele falou isso na rádio Itatiaia lá, a gente discutiu, Rádio Tempo, alguma rádio lá em Minas Gerais. E aí, e ainda deu uma cutucada no Zema. Ainda falou assim, o Zema comigo não fechou apoio comigo, porque esse partido dele tinha um presidente. Se ele tivesse fechado apoio comigo, a figura teria sido diferente. Rapaz, ainda culpou o Zema na declaração dele. Eu acho que esse pode ser a deixa perfeita aí pra gente já seguir pro próximo bloco, que exatamente a gente vai ter mais espaço para ampliar essa discussão da questão da sucessão presidencial olhando adiante. Mas uma coisa só rapidinho, André, favor, desculpa não, passar, mas muito rápido. Por favor. Eu concordo também com o seu diagnóstico, foi uma pergunta que você me fez. Cara, a sociedade também, eu não acho que é responsabilidade só dele, a sociedade não tá bem não, cara. As pessoas têm seus desejos mais profundos, suas vontades caladas ali, que não falam na frente de todo mundo. Sabe o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ele foi lá e deu voz para essa turma. Igual quando o Trump lá na acusação de assédio, que pegou a mulher num provador lá do não sei o quê. Rapaz, o Trump fala isso mesmo porque tem gente que fala isso mesmo, tem gente que é machista e não tem coragem de assumir. E se o Bolsonaro dá voz pro cara, ele vai embora. Tem gente que fala tem que pegar os petralha e não tem coragem de falar. O Bolsonaro dá voz pra essa turma. Pegou a nota de R$1.000 suja no chão. Eu concordo. Agora, Tardelli, para concluir, depende de quem for escrever o livro da história, tá? É isso aí. Alguns vão falar o que o Tardelli disse, o que você disse. Outros vão colocar o cara como Marte. Sim. Mas eu acho que ele poderia ser um cara que enfrentou o sistema, Tardelli. Mas errou demais, perdeu uma oportunidade. Na largada. E como diz, eu estava comentando o seriado do Trump aí, né? Um cara próximo dele disse para ele o seguinte: as pessoas não vão lembrar do que você disse, e sim da maneira que você disse. E a maneira dele foi a pior possível em tudo. A pior possível, mas marcante pro bem ou pro mal.
E eu acho que